Vamos falar com a doutora Graça Moura. Bom dia, doutora Graça Moura. Doutora Graça, que é psicóloga e vai trazer uma temática tão importante aqui para a gente. Bom dia para a senhora e seja bem-vinda ao Top Saúde. É uma alegria tê-la aqui conosco. Bom dia, Juliane. Na realidade, a alegria é minha, Juliane. Eu quero, de início, só dar bom dia para você, para todas as pessoas que estão conectadas com a TV Centro-Sul, com o programa Top Saúde, tão importante. E bom dia para você. Bom dia para a Júnior, que me conectou com você. Doutora Graça, o mês de setembro, acredito que muitas pessoas já conhecem, né, em alusão à valorização da vida. E eu queria que a senhora pudesse já começar falando para a gente qual a importância do Setembro Amarelo para as pessoas, para a sociedade no termo geral. Um mês que foi idealizado no Brasil por um psicólogo chamado Leonardo Abraham, mineiro, né? E esse movimento foi tomando uma dimensão muito grande, com muitas coisas boas, com aspectos negativos também, porque focaram no assunto que é tabu, vai continuar sendo, mas depois mudaram um pouco o enfoque, né? Ao invés de falar da morte, falar da vida, né? E foi quando começaram muitos psicólogos também, muitos profissionais de saúde, de todas as áreas, porque falar de valorização da vida interessa para todo mundo, né? E aí é um mês muito importante para todos os profissionais de saúde, para todos os seres humanos da face da Terra. Porque a certeza que eu tenho, Juliane, é que Deus não criou os filhos para essa miséria, para esses morticínios, para esses absurdos que a gente assiste, para tanta doença, né? Os números são estarrecedores, né? Eu estava acompanhando o doutor Augusto Cury, né, um psiquiatra que é um dos meus mentores e é mentor de muita gente, né, pela importância que ele tem na psicologia, na psiquiatria, e ele fala de uns números que eu vou repassar porque são estarrecedores, mas são verdadeiros. Ele diz que 1,4 bilhão pessoas daqui a pouco terão uma depressão, que é o último estágio da dor humana. Depressão é coisa séria, depressão é doença, depressão tem tratamento, depressão tem cura, e a gente precisa prestar atenção nisso, porque Deus não criou os filhos também só para depressões, né? Então, eu acredito muito que esse número procede, porque como profissional da área, como pessoa que recebe as pessoas deprimidas, eu não tenho nenhuma dúvida que há um adoecimento maior nos dias de hoje. E o Setembro Amarelo lembra para nós também as conversas sobre as depressões. Quão necessária é trabalhar essa temática de valorização da vida? Porque a gente tem visto, como a senhora falou, como o doutor Augusto Cury expôs esses números, quão necessário é falar da valorização da vida, principalmente nos tempos atuais, em que as pessoas têm perdido muito o sentido da vida, têm sofrido ainda mais desses problemas mentais, né? Dessa dor que é da alma e da mente. Com certeza. Dor da alma, você disse muito bem. E ele tem outro número ainda mais preocupante, porque para Augusto Cury a sociedade está adoecendo coletivamente. E eu penso que se as pessoas prestarem atenção, elas vão perceber doenças mentais em todos os âmbitos, em todos os cantos, porque basta, hoje nós vivemos uma sociedade que briga por tudo o tempo todo. Basta uma pessoa pensar diferente da outra para o conflito estar estabelecido, e só o conflito por si só não é problema maior, porque quando duas pessoas pensam diferente, é claro que se estabelece um conflito. Mas existe o convívio humano civilizado. O Augusto disse que a sociedade está adoecendo coletivamente, e eu acredito firmemente, piamente nisso, né? E o número estarrecedor que ele traz para nós também é que 3 bilhões de pessoas terão um transtorno psiquiátrico ao longo de sua existência. E esse número é muito grande porque é 1 em cada 3 pessoas, entende? E eu penso
que a gente precisa prestar atenção nisso e cuidar um pouco mais, não só da saúde do nosso corpo, que é muito importante, né? Absolutamente importante, mas cuidar da saúde de nossa mente. Porque se as pessoas estão adoecendo coletivamente, elas precisam prestar atenção nisso e buscar, sim, Juliane, ajuda para valorizar muito a vida. Porque a vida é curta, a vida é bela, a vida vale a pena ser vivida e na vida vale a pena ter convívio humano civilizado. Não tem nada melhor do que olhar para você, olhar nos seus olhos e saber que eu não estabeleci involuntariamente nenhum tipo de conflito com você. E que é bom conviver com você e que é bom conversar com você. E isso deve se repetir nos nossos relacionamentos, porque isso previne também os adoecimentos. Conviver bem faz muito bem à saúde também. Doutora, de fato, a sociedade tem sido cansativa. Acredito que é cansativo debater porque são opiniões impostas e que só existe uma verdade absoluta, a que o indivíduo acredita. E eu acho isso tão amplo, né, a questão do que eu acredito, do que eu posso ser. E muitas pessoas não sabem lidar com a negação, com a rejeição. Muitas pessoas rejeitam por qualquer coisa. E algumas pessoas absorvem de uma forma diferente, né? O ser humano é um ser singular. Cada um absorve as dores, os problemas de formas diferentes. Mas, voltando para o âmbito da depressão, quais os sinais principais da depressão que a família deve ficar atenta com o filho, com o pai, com a mãe, o avô, a criança? Quais os primeiros sinais que precisam ser notados para ficar em alerta em relação à depressão? Essa questão sua é tão importante, sabe, Juliane, porque me dá a oportunidade de dizer que os sintomas não são os mesmos para todas as pessoas, né? Então, eu lido diariamente com o processo depressivo das pessoas, né? Como psicóloga que sou, como psicóloga clínica, como pessoa que atende em consultório. Então, existem alguns sinais que são comuns. Por exemplo, o isolamento, né? As pessoas, quando elas começam a ficar, elas começam por uma tristeza, via de regra, né? Que cresce, que se aprofunda. Tristeza é emoção verdadeira, todo mundo sente, mas quando ela extrapola os padrões da normalidade, ela migra para a depressão. Então, tem isolamento, deixa de fazer as coisas que normalmente fazia. Por exemplo, uma pessoa que gostava de caminhar diariamente, ela começa a diminuir os dias da semana, depois começa a fazer 3 dias, depois 2 dias, depois para de caminhar, para de participar de atividades sociais que tinha com grupos, né? E começa a se fechar em si, né? Porque na depressão uma tristeza profunda se estabelece e algumas pessoas começam a pensar, desculpa, que não tem mais jeito, que não tem saída. E tem saída. Então, os familiares, os amigos, eles podem ajudar muito, sabe, Juliane? Quando eles perceberem que a pessoa está diferente. Basta perceber que ela está diferente, que ela não está mais como ela era antes. E se ela está diferente, prestar atenção, chegar junto e sempre oferecer ajuda. E oferecer também, Juliane, tratamento especializado. Eu acho que uma das grandes preocupações é saber se a pessoa está se tratando. Eu fico muito triste quando vejo pessoas dizendo que psicólogo que nada, psiquiatra médico de doido, que história de terapia. A terapia é um processo de encontro das pessoas com elas próprias. Psicólogo nenhum, Juliane, vai dizer para as pessoas, vem por aqui, vai por ali, o caminho é esse. Não, o psicólogo vai ficar junto para que as pessoas descubram elas próprias por que elas estão daquela forma, as razões e os motivos e por que faz bem ela sair daquele estágio de dor, entende? Então, os familiares, quando eles perceberem que a pessoa está diferente, não importa se isolada, não importa se porque deixou de se maquiar, não importa se porque deixou de ir para as baladas, importa que ela está diferente. E se ela está diferente, é importante chegar junto. E chegar junto da melhor forma, porque também tem pessoas que chegam junto
Desculpa eu dizer isso, porque algumas pessoas discordam frontalmente de mim, mas eu não tenho nenhum problema com isso, né? Às vezes eu discordo também das pessoas, mas eu aprendi uma coisa muito importante, que é respeitar até a morte a forma das pessoas pensarem. Agora, na medida do possível, tentar mostrar para elas outro ângulo. Por exemplo, vai dançar, vai para a balada, vai para o carnaval. Eu acho um crime pedir a uma pessoa depressiva para ir para o carnaval ou para a balada, porque ela pode até aceitar a sugestão, mas ela vai expor uma dor que é só dela naquele momento, que ela está sentindo, pode ser de outros, mas é dela também, que está recebendo a sugestão, e se submeter aí e ficar pior, porque no meio da balada estão todos dançando, estão todos brincando, estão felizes, estão alegres, via de regra, né? Porque tem gente que dança também mesmo quando não está feliz, mas ela vai expor uma tristeza, porque ela não está naquele clima, entendeu? Então, a família pode ajudar, os amigos podem ajudar, eu só peço e imploro que tenham cuidado, né, com os pedidos de ajuda, com as ajudas, né, porque às vezes empurram as pessoas para depressões maiores. E assim, suspeita sou como psicóloga, mas eu acho que a primeira coisa é encaminhar para tratamento especializado. Psicólogos existem para tratar todas as disfunções do comportamento humano. Psiquiatras existem para tratar todas as disfunções dos processos humanos. Então, não tem por que não encaminhar essas pessoas. Todas as pessoas da área de saúde podem ajudar, mas ele precisa ter um norte, alguém que compreende aquele processo e vai chegar junto para ajudar efetivamente, tirando aquela pessoa daquela dor, daquele sofrimento, porque o suicídio ele acontece também nos processos depressivos. A pessoa desiste, ela sofre tanto que ela diz, não, não tem jeito, eu vou diminuir. Todo mundo sabe de qual é salteado que ninguém quer abreviar a vida, todo mundo quer diminuir a dor, cessar aquela dor que é terrível, entendeu? Então, só reafirmar, porque é muito importante isso que você pergunta. A família pode ajudar, os amigos podem ajudar, as pessoas que estão próximas podem ajudar, os serviços, o 188 que a pessoa pode ligar, podem ajudar uma pessoa deprimida que está ali querendo conversar com alguém. Às vezes as pessoas estão querendo também conversar. Como eu falo, porque sou palestrante também, porque falo, mas eu sou também um excelente ouvinte. E quantas vezes eu não já terminei uma conversa com a pessoa, não de consultório necessariamente, que a pessoa diz, ô Graça, foi tão bom conversar com você, e às vezes eu não tenho dito uma palavra, eu só escutei, entende? De É fato, as isso. pessoas precisam ser escutadas e a terapia não é só para quem tem problemas, tem depressão, ansiedade, não. Acredito eu, na minha visão de mundo, de entendimento, que terapia todo ser humano precisava fazer. É uma necessidade humana de se encontrar, de se entender, de fato. Doutora Graça, a depressão, assim que identificada, ou pelo menos os primeiros sinais, o que é que a pessoa deve fazer? Deve ir logo à procura de um psicólogo, de um psiquiatra, ou espera ter mais sinais, digamos assim, de alerta para poder procurar uma ajuda especializada? Não, a minha sugestão é que busque ajuda nos primeiros sinais. É muito mais fácil reverter um processo depressivo para nós, psicólogos, profissionais da área, é muito mais fácil reverter um processo no seu início do que depois que ele está instalado. Porque algumas pessoas, elas desistem tanto, é tão comum desistir da vida nesse momento, que elas dizem, não vou mais buscar ajuda, não adianta, entendeu? E nos primeiros sinais, não, ela tem toda a possibilidade. É claro, eu não estou dizendo que mesmo quando a depressão está instalada, a pessoa já está no estágio bem sofrido, não deve ser incentivada a buscar ajuda. Mas é claro, Juliana, nos primeiros sinais é importante buscar ajuda do psicólogo ou do psiquiatra. Quando falo do psicólogo primeiro, porque de repente qualquer psicólogo que se preza sabe que se ele sente na primeira consulta que a pessoa precisa também de uma intervenção psiquiátrica, ele vai encaminhar. E em alguns casos, quando as pessoas surtam,
aí eles já têm que ser encaminhados diretamente para o psiquiatra. Falando aí, né, nos surtos, né, que acontece. Ricardo, obrigada. Os surtos acontecem, de fato, infelizmente, né, numa crise depressiva, e a família às vezes não sabe o que fazer, tem medo de deixar aquela pessoa sozinha, mas às vezes falta o conhecimento, saber o que fazer, saber como lidar com aquela pessoa que não está de fato bem, além de estar depressão, está, digamos, numa crise, né? Assim que é chamado crise depressiva. O que é que a família pode fazer, os amigos? Às vezes a pessoa mora só, mora com um amigo. O que é que pode ser feito por essa pessoa que está nessa crise depressiva bem aguda, digamos assim? Se ela está aguda, a primeira ajuda é profissional, sem sombra de dúvidas, porque o profissional, ele também orienta a família, ele também orienta os amigos, tá certo? Agora, quando o convívio é possível, a pessoa permite a proximidade de um amigo, é chegar junto para ajudá-lo a segurar a emoção, para ajudá-lo a entender que todas as pessoas estão sujeitas a passar por essas dores e que ele está passando naquele momento e que ele está ali para ajudar, para escutar, para dar um apoio, para ele sentir que tem um amigo. Amigo é muito importante nesses momentos. A amizade, Juliane, ela é tão importante quanto o amor. E amigos fazem a diferença nesses momentos na vida das pessoas. Nós vivemos também numa sociedade onde as pessoas dizem: ah, mas não existe amizade. Eu já ouvi 1 milhão de vezes as pessoas dizendo: eu conto meus amigos nas mãos nos dedos de uma mão. Graças a Deus eu não conto em milhares de mãos, mas conto em mais os meus amigos, e ai de mim, não fossem os meus amigos também, além da família, né? Então, assim, é muito importante os amigos estarem juntos. Amigos de verdade dão alento, dão sustentação na caminhada, às vezes só escutando, oferecendo seus ouvidos, a sua escuta, né? Obviamente que tem um momento que precisa de uma escuta qualificada com o profissional, mas os amigos e a família ajudam. Ficam muito sem saber o que fazer, mas às vezes eu tenho dito, quando me perguntam: olha, mas ele está fazendo ameaça, ele vai fazer isso, vai fazer isso. E fique calado, silencie. Quem sabe depois do seu silêncio não vai vir uma fala importante. Certeza. Eu já perdi um amigo, já perdi um primo para depressão, né? No caso, suicídio. E a família fica, de fato, meu Deus, por que eu não percebi, por que eu não vi, como eu não consegui ajudar? E saber como agir, não sei, buscar, saber o que falar, ou então silenciar, é bastante importante, né, doutora Graça, para poder talvez evitar uma tragédia, que eu acredito que a culminância extrema da depressão é o suicídio, e é algo que ninguém quer perder, né, um parente, um amigo, para a depressão. Doutora Graça, a senhora falou do número, né, 188, mas existem instituições filantrópicas ou governamentais que podem dar suporte a pessoas depressivas que estão em crise ou não, que querem um auxílio, uma ajuda, querem buscar uma saída para a depressão? Sim, o 188 ajuda sim, porque eu tenho amigos que fazem parte, né, profissionais inclusive, né, e tem pessoas também que só se colocam à disposição. Mas existem serviços de saúde, sim. Às vezes eles funcionam precariamente, mas antes funcionando precariamente do que não existindo, né? Porque quando funciona de forma precária pode melhorar. Mas existe picos, por exemplo, tem CAPS, né? Eu vou receber lá nas minhas conversas no rádio, eu vou receber pessoas 2 vezes do CAPS, do CAPS 1, do CAPS 2, né? Que são serviços, né? Claro que tem também serviços para dependentes químicos, né? Que é outra chaga também, né? Porque muitas pessoas, no auge dos seus processos depressivos, enveredam para a droga, né? Para a bebida, né? Como forma também, sempre como forma de sufocar a dor que está matando no peito, né? Então, existem serviços sim, Picos tem esses serviços, e existem também os CRAs, né? E existem também os psicólogos de NASF, né, que são núcleos que atendem pessoas. Picos tem esse serviço. Como eles andam funcionando, eu não tenho muita propriedade para falar, porque não os tenho visitado, mas existem esses serviços.
O nosso E tempo tem está os acabando, eu queria consultórios aproveitar esses particulares. 5 minutinhos que a gente tem para pedir um conselho da senhora como psicóloga, como profissional e, sobretudo, como ser humano. O que a senhora pode dizer para as pessoas que têm sofrido com a depressão, que têm essa dor abafada no peito, que não sabem lidar com essa dor? O que é que a senhora pode dar de conselho? Pronto. Eu vou fazer algumas sugestões. Primeiro é segurar a emoção, né? Nós somos seres emocionais, somos seres racionais, obviamente, mas somos seres emocionais também. E a gente precisa cuidar das nossas emoções. Fechar os ouvidos para dizer isso é besteira, isso é bobagem. A gente tem que fechar os ouvidos para quem fala isso, né? Nós somos seres racionais, mas somos seres emocionais também. Então, segurar a emoção, incutir na cabeça que tem saída e buscar ajuda é a grande sacada, né? Buscar ajuda, né? Com os amigos, com os familiares e com os profissionais. Agora, também uma coisa que eu acho muito importante para todas as pessoas, aprendi isso com o Dr. Augusto Cury, ele disse com toda a propriedade, que por trás, porque às vezes as pessoas se magoam e se ferem e se deprimem por conta de um terceiro, né? Uma característica de quase toda a humanidade é se incomodar com o que o outro diz, com o que o outro pensa a seu respeito. Isso é tão adoecedor, Juliana. O que eu penso e sinto a seu respeito, se eu tiver proximidade, eu discuto com você, e se eu não quiser discutir e quiser dizer isso, eu estou fazendo bobagem, porque o que eu penso de você interessa é a mim, não é a você. Então, dizer isso com todas as letras. Parem de se preocupar com o que dizem, com o que pensam, não adoeçam por conta disso. O que o outro diz e pensa a meu respeito é problema deles e não meu. Compreendem? Isso é adoecedor. A outra coisa também é não querer ser o mais rico do cemitério. Depressão mata por essa razão, porque as pessoas desistem de viver, né? Então, não querer ser o mais rico do cemitério. Tem tantas pessoas que, não porque eu estou trabalhando, não porque eu preciso, não é a sobrevivência, e esquece de viver, né? Então, parar de querer ser o mais rico do cemitério. E eu penso, né? Vou pedir desculpa aos seus ouvintes que estão nos escutando se discordam de mim, mas eu estou à disposição para conversar sobre isso. É assim, Juliana. A gente precisa ter um caso de amor com a gente, em primeira instância. Tem tantas pessoas que dizem, eu estou ajudando porque aí eu esqueço dos meus problemas. É horrível isso. Pode ser que se esqueça, ajuda no problema do outro e esquece de tratar do seu. Então, a terapia é importante justo por isso, Juliane, porque a terapia é um processo de encontro. Eu não vou dizer a Juliane, venha por aqui, Juliane bonita, inteligente, apresentadora do Top Saúde, eu vou dizer para a Juliane, faça assim, faça assado? Não. Agora, é importante compreender que eu tenho uma responsabilidade sobre a minha existência e que eu preciso cuidar de mim e parar de magoar com as coisas. Augusto Cury ensina uma verdade absoluta que eu vou ensinar para você e para todos os seus ouvintes. Por trás de uma pessoa que fere, tem uma pessoa ferida. E se a gente abrir os olhos para ter compaixão, para ter piedade dessas pessoas, a gente vai estar lucrando e contribuindo para a valorização da nossa vida, para a nossa saúde mental. Eu sou uma grande admiradora de Dr. Augusto Cury. O sigo no Instagram e acompanho essas postagens e, com certeza, alimenta a minha alma, porque a gente começa a enxergar as coisas de uma forma mais leve. E é muito importante isso. Doutora Graça, que maravilha, que conversa boa. Que pena que já acabou, né? Nosso tempo extrapolou, mas eu queria poder contar com a senhora mais vezes aqui no Top Saúde para a gente debater mais. Pode ser sobre a depressão, né, porque é um assunto bem profundo, ou também sobre outras temáticas. Quero agradecer a sua disponibilidade, as suas informações que são tão importantes para quem nos assiste. Acredito que para todas as pessoas que nos escutam, as que estão em depressão ou não. E eu espero que seja breve a nossa próxima conversa. Tá bom, Linda. Eu quero agradecer de coração, lhe parabenizar pelo trabalho, parabenizar a TV Centro-Sul, que está fazendo comunicação responsável, porque vocês também têm um papel muito importante. Nós temos muita gente fazendo comunicação ordinária, que não serve para nada. E comunicação precisa ser responsável, precisa contribuir para o crescimento e desenvolvimento das pessoas.
as pessoas são boas e elas precisam de boas informações também, que informem e que transformem, obviamente, as pessoas. Então, eu que agradeço de coração e estou sempre à disposição da TV Centro-Sul e à sua disposição, Juliane. Um abraço grande. Muito obrigada, doutora Graça. Pessoal, tem o Instagram de doutora Graça, @Graça Moura Terapia do Riso. Quiser entrar em contato, né, doutora Graça, marcar uma consulta, querer tirar alguma dúvida, está aí o Instagram, pode mandar um direct. E eu quero agradecer a senhora mais uma vez e desejar um ótimo final de semana, um ótimo sábado para a senhora e a gente se vê em breve.